Você já sabe, né? O maior superpoder do Batman qual é? Não, inteligência. Batman com preparo encara coisas que até Deus duvida, literalmente, ok? Você dá 5 minutos de vantagem pro Batman, já era, você perdeu a luta, não tem nem o que fazer. Agora, vamos lá, o que o Batman iria preparar para encarar a Liga da Justiça inteira ao mesmo tempo? O traje mais sinistro, casca-grossa, chutador de bunda de todos os tempos. Preparem-se para conhecer a armadura Cavaleiro do Sol. Chupa, Tony Stark, você nunca viu a armadura começa nos quadrinhos. Até controle mental o bagulho tinha. Vem comigo que eu vou te mostrar agora. Inês Trunks, Peter aqui. Assim, a grosso modo, o Homem de Ferro e o Batman são personagens bem parecidos, a gente sabe disso. Os dois são bilionários que usam, né, as suas fortunas para aperfeiçoar os limites do próprio corpo. Eles precisam de armaduras para não ter limites no corpo, né? Nenhum dos dois tem um superpoder de verdade. Eles usam dinheiro e inteligência para ficar no mesmo nível que os super seres. Isso é maneiro demais. Os dois são obcecados por controle, nenhum dos dois aceita conselhos. Eles gostam de fazer as coisas por conta própria, do jeito deles. Só que o Tony Stark, ele não se garante no soco. Ele gosta de construir armaduras, sabe? Ficar ali, protegidinho, lógico. Já o Batman, ele é mestre em várias artes marciais e prefere agilidade. Ele prefere um traje leve com pouca blindagem. Quando que o suco ferve, aí sim ele cria armaduras. E a armadura que a gente vai ver agora nesse vídeo é uma armadura sério, galera, pra dar inveja no Tony Stark. A Sun Knight, a Cavaleiro do Sol. Nesse vídeo agora você vai entender o nível de ameaça de uma armadura que decidiu o destino do multiverso. Então já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Se você não tá inscrito, se inscreve agora. Se você já tá, ativa o sininho. Isso é muito importante. Para quê? Nosso objetivo aqui nesse canal é sempre produzir conteúdo para te informar. Então sempre vão ter vídeos aqui informativos sobre toda a cultura pop no geral. E nossa trava de assuntos nerdísticos é nerdice. Nada além disso aqui. Então você vai realmente entender de quadrinhos, super-heróis, de cinema, sabe, de séries, de animes. A gente gosta disso. A gente vive isso aqui de coração, galera. Então se inscreve e vamos continuar o vídeo agora. Vamos lá. Bom, imagina um futuro em que todos os vilões foram vencidos. Não existe mais crime, ok? Acabou o crime, não existe mais injustiça. Existe só a Liga da Justiça. Eles conseguiram o impossível. O universo inteiro agora tá livre de ameaças, né? Coisa boa, né? Parece bom demais pra ser verdade, não é? E não era verdade mesmo, essa era a realidade da sexta dimensão. A DC revelou que a sexta dimensão era tipo uma área de testes pro multiverso. Presta atenção. Era ali que as entidades pica das galáxias faziam experimentos pra realidade como um todo. Monitor, Anti-Monitor e Perpétua já brincaram na sexta dimensão. E foi ali que o Forjador de Mundos resolveu dar a cartada definitiva. A função do Forjador de Mundos é criar universos. Olha isso, pouca coisa, né? Tá no nome do cara e tudo, né? Forjador de Mundos. Só que ele estava preocupado com o crescimento do multiverso sombrio. Os universos que ele fez e não deram certo, ok? Além disso, o Forjador de Mundos sabia que a Perpétua estava vindo para arregaçar com tudo. Perpétua não é fluxicheire. Ela ia olhar para o multiverso do jeito que estava e ia mandar refazer geral. Isso tudo aconteceu antes da penúltima crise que a gente viu na DC, coisa de 3 anos atrás. Foi então que o Forjador de Mundos viu na sexta dimensão um universo perfeito. A Liga da Justiça dominou tudo. O Forjador de Mundos resolveu usar aquele universo para rebutar o multiverso e refazer igualzinho o universo da sexta dimensão. DC é aquilo, né? Se algo não tá dando certo, alguém vai chegar lá e vai querer resetar tudo que existe. DC sempre foi assim. Os caras não entendem o conceito de consertar. Deu ruim, joga tudo fora e faz tudo de novo do zero. É sempre assim. Tá, Peter, mas e a armadura do Batman? Calma, eu tô explicando o contexto. É importante pra vocês. É nesse momento que eu solto a bomba. Foi a armadura do Batman que criou esse futuro. Essa realidade perfeita em que a Liga da Justiça domina tudo. Olha isso. Nessa linha temporal, né, por assim dizer, o Batman aperfeiçoou a tecnologia de Apocalipse e da caixa materna para criar uma cadeira capaz de detectar o que existe no coração e na mente das pessoas. Batman criou a tecnologia das caixas filho. Aí já viu, né? Já que começou, vai parar por quê, né? Foi então que o Batman ajustou o bagulho não só para monitorar o que existe no coração e na mente das pessoas, mas também para alterar, para reescrever o que vai no coração e na mente das pessoas a nível celular, molecular. É isso. Para acabar com o crime, Batman extinguiu o conceito de crime. Ele manipulou a realidade. Ele comandou a Liga da Justiça daquele universo e a Liga da Justiça comandou o universo. Daí pra frente virou uma tirania controlada pelos heróis, ok? E foram justamente os vilões da Legião do Mal que ousaram lutar pela liberdade daquele universo, porque tava todo mundo sendo controlado. O Forjador de Mundos, ele bateu o olho naquilo e aprovou. Aquele tipo de realidade seria a base para um novo multiverso. Esse era o plano do Forjador de Mundos para impedir o retorno da Perpétua, para a Perpétua
não chegar e resetar tudo. A partir daquela tal cadeira, Batman criou uma armadura, um Bat-Zorg gigante chamado de Sun Knight. O Batman daquela realidade não seria mais o Cavaleiro das Trevas, mas um Cavaleiro da Luz da Justiça. Todo esse plano esbarrou em um problema: a Liga da Justiça original. A Liga da Justiça da Terra Canônica, que você conhece. Os caras sabem a verdade. A ideia da Liga da Justiça é proteger, não é governar, não é controlar, é defender, ok? A Liga da Justiça da Terra Prime bateu de frente com a Liga da Justiça da Sexta Dimensão. Uma batalha injusta, porque os caras de lá eram veteranos, casca grossa, com o Forjador de Mundos do lado deles, e o Batman da Sun Knight. De cara, o Forjador de Mundos baniu logo o Superman para uma região do universo que não brilhava sol, não tinha sol nenhum, né? Foi pra pura escuridão. A luta já estava praticamente perdida, por eles começaram sem o Superman. Mas o Forjador de Mundos cometeu um erro. Ele não queria destruir a Liga da Justiça canônica, ele não queria isso. Ele queria que eles se juntassem a ele, vissem que ele estava certo, que aquela era a única forma de deter a Perpétua. O que ele fez? Ele sequestrou o Batman e convenceu o Batman disso tudo. E sim, senhoras e senhores, o Batman, sendo o Batman, achou que aquele plano todo estava de boas. Olha isso. Na batalha final, o Batman canônico assumiu a armadura Sun Knight. O Batman que a gente conhece, ele assumiu aquela armadura. Ele tinha a opção de usar os poderes de manipulação mental da armadura para convencer a Liga da Justiça inteira. Ele tinha essa opção. Era apertar um botão em fim de jogo. Só que ele não queria isso. Batman pediu pro Forjador de Mundos para ele ter uma chance de convencer a Liga da Justiça. Na conversa, sem controle. Mesmo sem esses poderes, a Sun Knight é invencível. A armadura é indestrutível. Ela é forte o bastante para o Batman descer o cacete em qualquer um da Liga da Justiça. A armadura ela é feita com uma tecnologia adaptativa que permite que ela desenvolva poderes e as habilidades de acordo com a necessidade, com o que ela está enfrentando, ok? Batman poderia sair no tapa com deuses usando aquilo. É um traje que só é possível num único universo, na Sexta Dimensão. O ápice de infinitas possibilidades, infinitos Batman. Mas eu disse que o Forjador de Mundos cometeu um erro. Por mais poderosa que seja a armadura Sun Knight, o maior poder do Batman continua sendo um só: a inteligência. E digo mais, não vou falar mais não. Batman não é traíra, vocês sabem disso. Ele enganou o Forjador de Mundos. Ele sabia que o Forjador de Mundos, com a tecnologia da Caixa Filho, podia ver o coração e a mente do Batman. No coração dele, do Batman, na mente dele, ele realmente concordava com aquela linha de pensamento do Forjador de Mundos, com aquela realidade de justiça máxima, sabe? De controle máximo. Mas o Batman também sabia de uma coisa: nem sempre ele tá certo. Nem sempre o que ele acha que é o certo é o melhor caminho. Ele sabia disso. Ele enrolou o Forjador de Mundos porque ele também sabia de outra coisa. Superman jamais desistiria. Superman jamais aceitaria esse universo. Vocês entendem? Um mundo sem crimes, um mundo sem injustiça. É claro que o Batman topa. É o sonho dele, né? É o sonho de consumo do Batman. Mas o preço que a Sexta Dimensão pagou, esse não é o caminho. Mudar a mente das pessoas com tecnologia, mudar a mente da própria Liga da Justiça, resetar o multiverso inteiro pra ficar igual a Sexta Dimensão, nem pensar, pro Batman não dá. E não deu outra. Kal-El retorna da escuridão, carregado pela energia de 5 sóis no caminho dele. Kal-El tá full pistola e dá só uma na fuça do Forjador de Mundos. É um soco que afunda um continente inteiro e derruba a entidade cósmica. A armadura Sun Knight nunca mais foi vista fora dessa história. Mas, como eu disse, não importa. O maior poder do Batman não tá na tecnologia, não tá no dinheiro, não tá no equipamento, galera. O maior poder do Batman tá no coração e na mente do Cavaleiro das Trevas. Vocês entendem? Não é questão de superpoder, de poder meta-humano. É questão de resolver as coisas. Superpoder, às vezes, não resolve tantas coisas quanto inteligência. Isso é um superpoder. Bom, espero que vocês tenham curtido esse resumão do final da saga da Sexta Dimensão. Tem muita coisa bacana que a DC já publicou e que nunca foi pro cinema. Tem sagas épicas, sabe? Poderes cósmicos, heroísmo. Eu só espero que a Warner use um pouquinho disso nos cinemas algum dia. Seria demais. Agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Que saga bacana a DC podia transformar em filme? Comentem. Bora fazer um barulho pra ver se os caras ouvem lá em Hollywood. E eu vou te falar, aqui tem gente que conhece alguém de Hollywood. Vocês acham que não? Mas tem sim. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos continuar cobrindo o que acontece no mundo dos super-heróis. Como, por enquanto, o terceiro maior canal nerdístico do mundo. Atrás só de 2 canais gringos que falam pro mundo inteiro. A gente é um canal BR, mas a gente vai chegar. No segundo a gente chega. Segura! Porque nós somos BR e não desiste nunca. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!